Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Todos bem-vindos, Boa tá bom? noite. Boa noite. Hoje eu vou tirar uma foto de vocês para enviar pro grupo de professores, tá? Que é necessário. Pessoal, novamente falando, se tiver algum problema com relação ao som, vocês não fiquem desesperados, tá? Que depois vocês conseguem ter acesso ao vídeo lá no encontro 10, tá? Amanhã eu posto, então vocês não precisam ficar nervosos. Entendeu? Todo mundo está me ouvindo bem hoje? Sim, Tá só deu uma travando. travadinha agora. Está travando? Tá travando. Uhum. Pessoal, infelizmente, igual a Prof falou, eu tentei, eu já chamei técnico, tudo, mas não é uma situação que é só minha, né? Então, tem muita gente usando. Aí sobrecarrega o servidor, por isso que fica travando. Sobrecarrega, isso mesmo. Só um pouquinho. Outra coisa que eu quero combinar com vocês é no sentido... Outra coisa que eu quero combinar com vocês é no sentido de... Eu vou passar todo o conteúdo, vou explicar, e terminando a gente encerra, tá bom? Sem a necessidade de a gente ficar até 10 horas. Mas para isso eu preciso que vocês concordem, né? O que vocês pensam? Sem problema, professora, sem problema. Fechado, professor. Fechado. Eu concordo. Ficar até que horas? Não entendi. disse que vai ficar até que horas? Eu disse que eu vou demonstrar todo o conteúdo da ementa que é pertinente para o dia e terminando, nós encerramos a aula, tá certo? Certo. Sim. Certo, Alguém senhora. tem- Tá travando um pouco. Ok. Tá. Aqueles que revalidando, tá cortando, não preocupa, tá? Depois o vídeo vai estar lá explicando tudo certinho no portal. Outra orientação que eu tenho para dar para vocês, pessoal. A prof está carregando o portal com um vídeo, tá? Sempre com um vídeo explicativo da aula de forma antecipada. Então, assistam aquele vídeo também. Ajuda vocês a compreenderem melhor o assunto, certo? Todo o material que eu colocar no portal, ele é válido para auxiliar vocês na compreensão da aula. Eu vou buscar o conteúdo para vocês. Ô, prof, Um na tua matéria lá na tua matéria do portal não tem nenhuma atividade, né? Você lançou alguma atividade para fazer? Não, eu só coloco os vídeos para vocês, né? Ah, Mas tá. a atividade não, a fim de que não sobrecarregar vocês, tá, pessoal? O que eu entendo que vocês estão passando? Que está um momento difícil, vocês têm dificuldade de se encontrar no portal, dificuldade para entrar nessas aulas, então eu não vou piorar para vocês o que já está complicado. Agora, Tá se bom. vocês quiserem, eu posso fazer. Agora, se vocês quiserem, a prof organiza, sem nenhum problema. Olha, por mim tá tudo certo, assim, tá até melhor. Para mim também, aham. Né? Professora, tudo certo. Não precisa, não. Então, tá bom. Tá, ok. O material, pessoal, esse material aqui eu posto no grupo, esse teórico, tá? Como a gente vem fazendo. Eu não coloco lá no portal porque às vezes tem aluno que não acessa e depois fica prejudicado, certo? Certo.
Ok. Então tá. Eu estou baixando o conteúdo, nós já vamos dar início. Vamos lá. Vamos ver se abre agora. Vamos ver se aparece para vocês. Aparece, sim. Aparece, prof. Ok. Então, pessoal, a primeira parte da nossa aula, eu vou fazendo grifos com vocês, certo? Nós vamos falar de audiência de instrução e julgamento de acordo com o novo CPC, que nem é mais tão novo assim, né? Mas eles insistem em falar que é novo. O que acontece nessa instrução, nessa audiência? Desculpa. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês, a audiência de instrução é aquela audiência que depois que você tentou conciliar e não obteve êxito, você, advogado, vai finalmente ficar de frente com o juiz. Te dá aquela borboleta, primeira audiência, vai te dar frio no estômago, calafrio, entendeu? Mas é o momento que você fica de frente. O vídeo que eu postei lá para vocês no Encontro 10 é uma audiência de instrução e julgamento. Então, eu queria muito que vocês assistissem para vocês verem a posição da mesa, a posição que as partes ficam, que nós ficamos, que é tudo filmado. Então, apesar de um ambiente muito simples, assim, não tem nenhum objeto de decoração, aquela ali vai ser a realidade de vocês quando vocês estiverem trabalhando, certo? Professor, eu tenho uma dúvida. É uma. Lá Eu vou só. no, Pode falar. no Pode vídeo falar. da audiência de instrução e julgamento que você postou no portal, eles são advogados mesmo ou são alunos de alguma escola que fizeram É uma essa simulação. É uma simulação. simulação? Ah, sim. Não é porque eu estava. Ah, Eles têm só isso mesmo. eles têm dificuldade de argumentação. É isso que você quer me falar, né? Eu vi que eles não. Que não parecia ser real mesmo, assim, né? Só Achei que era mais. com quem eu tô falando? Com a Kelly. Só que Kelly, pasme, minha filha, tem muito advogado que tem menos conhecimento que aqueles alunos. Os alunos. Aham. Tem advogados verdade. aí que estão trabalhando há 10, 20 anos e que não tem nenhum domínio de fala. Uhum. Ah, Tá? sim. Então, Não. isso é outra coisa que eu quero falar para vocês de forma muito humilde, pessoal. Dediquem vosso tempo a ler alguma coisa. Procurem controlar a exacerbação ao falar. Essa mania de falar primeiro, de falar muito rápido, de passar por cima da fala alheia. Quando um está falando, você precisa desenvolver sua ideia em cima da fala daquele outro. Isso aí são péssimos hábitos para quem quer advogar. Tá? O operador do direito, ele tem que ter uma capacidade imensa de ouvir, para ele poder obter um bom resultado daquela fala que ele teve acesso, e só então ele se manifestar, sempre de forma coerente, pacífica. Você pode estar morrendo de ódio, mas você tem que ter calma, paciência, certo? Se eu pudesse dar um conselho para vocês, né, esse seria o maior de todos. Aprendam a ouvir. Ai, prof, eu não tenho paciência. Então, ou você vai fazer terapia ou você vai mudar de profissão. Certo? Porque não existe advogado sem paciência. Nós ganhamos ouvindo o problema do outro, né? Então, nós precisamos ser calmos. Vamos dar início, então, à audiência de instrução. Ela acontece depois que houve a tentativa de conciliação. Não foi obtido êxito, nós vamos instruir. Quer dizer o quê? Nós vamos levar para nós o fato, então vai ter acesso ao processo. Ele vai conhecer os fatos e nós, advogados, vamos fundamentar. A audiência de instrução é um ato processual
pessoal, provas orais, depoimentos das partes, testemunhos, você faz tudo isso ali, ao vivo, na frente do juiz, e está delimitada lá no Código de Processo Civil, né, nos artigos 358 até o 368. Então, nós temos 10 artigos que falam sobre audiência de instrução e audiência de julgamento. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre audiência, né, claro, é o tema, e para facilitar, pessoal, para deixar bastante simples para vocês. Na prática, essa audiência objetiva é esclarecer questões em que não há consenso entre as partes. Gente, isso é óbvio. Por que é que nós exercemos o nosso direito de agir? Alguém aí? Por que é que nós exercemos o nosso direito de agir? Por quê? Porque nós estamos com um problema, não é? Com certeza a gente só move uma ação, não é para passear no fórum. É porque você não está conseguindo ter consenso com a outra parte sobre determinado assunto. Então, você vai para a audiência de instrução e de julgamento justamente para obter esse consenso. Quem que vai determinar isso? O juiz. Juiz. Isso, o juiz. Assim, o magistrado tem o livre convencimento, porque ele tem arbítrio para isso, e julga a demanda da forma mais justa possível. É muito importante destacar que qualquer audiência exige, graças a Deus, né, senão nós não... Opa, que vocês sumiram! Toda audiência, retomando, precisa de advogados, graças a Deus, né? Senão nós não teríamos como pagar a faculdade dos filhos. E esses advogados, eles têm que estar aptos para fazer argumentação jurídica. É por isso, meus queridos, que vocês estudam tanto. É por isso que vocês são levados ao esgotamento, certo? Para que vocês desenvolvam essa capacidade, a capacidade de raciocínio lógico, um raciocínio completo, que não é mais baseado no senso comum. Alguém aí sabe me dizer o que é senso comum? É aquilo que a maioria das pessoas pensam, né? O senso comum Oi, é aquilo. amigão! E aí, comeu muito churrasco? Ah, professor, você tá ligado que eu bebo leite como eu quiser. Comigo não tem Meu Deus. Ele é capaz de escrever para mim que o que ele gosta na minha aula é discutir minha refeição. Não necessariamente, porque eu tava de saudade disso. Então, pessoal, nós estamos aqui cansados, né? Eu, pelo menos, estou no meu terceiro período de trabalho hoje, mas buscando o quê? Buscando conhecimento para que a gente se torne cada vez mais apto, não é? Na argumentação jurídica. Isso também demanda ter um raciocínio, porque, pessoal, por mais que você ensaie a sua fala para aquela audiência, decore os artigos, sempre vão surgir informações novas durante a audiência, certo? Pode surgir uma testemunha que você não sabia, essa testemunha vai mentir, a parte pode se recusar a falar, o seu próprio cliente pode mudar o que tinha te falado, e aí você tem que virar um artista circense, você tem que buscar o improviso. Por acontecer de forma muito dinâmica, a audiência de instrução ela é uma das que mais deixa os advogados ligados, atentos. Principalmente quem está em início de carreira. Por quê? Porque é uma surpresa atrás da outra. Você tem que estar preparado para qualquer coisa. E outro detalhe muito importante, pessoal. Você pode, ali a juíza pode pedir para que você, de forma oral, certo? Oral, você peticione. Vocês já pensaram nisso? Alguém? Você tá me assustando. Por quê, prof? Porque mudou. Era um cenário
O juiz, então, está ali, né, com a petição, aqueles blocos, aqueles volumes, e ele nota que mudou o destino da conversa. E aí, baseado nisso, o advogado te dá ali 10, 15 minutos para você fazer uma defesa oral, tá? Então, por isso que é muito importante que, se você está falando sobre alimentos, você saiba qual é o artigo sobre alimentos. Se está falando sobre uma hipoteca, qual é o artigo sobre hipoteca? Porque na audiência de instrução pode surgir essa necessidade e você rapidamente cita o artigo ali, né? E a juíza fica toda fascinada, certo? Então a gente acaba fazendo bonito. Então não custa nada dar uma estudadinha antes em casa, certo? Por conta disso, vamos aproveitar e compartilhar algumas dicas para atuar nessa audiência aí de instrução. Seja você juiz, promotor, advogado, vamos lá. Como se preparar para uma audiência de instrução? Vamos ver esse manual. Primeiro, leia de forma integral o processo. É o que eu acabei de falar. Como é que você vai saber? Prof, mas se desde a inicial eu sou advogado, eu sei o que está acontecendo. Parabéns, quanta expertise. Mas e se é um processo em que você já é o terceiro advogado da parte? Você sabe tudo que aconteceu no processo? Não. Né? Você não sabe tudo que aconteceu no processo. Então, por isso que você tem que estudar, tem que ler, para você ter segurança e tranquilidade. Pré-requisito 2, se atente ao rol de testemunhas, para que você se certifique que nenhuma testemunha dessa está sob suspeição, ou seja, causa de impedimento. Prof, o que poderia causar suspeição ou impedimento quanto a uma testemunha? Simples assim. Essa testemunha ser irmã da parte. Pode isso, pessoal? Não. Vocês dormiram aí? Não pode, Não. está sob suspeição. Ser esposa, cônjuge da parte, não pode, está sob suspeição. Por quê? Porque é claro que essa testemunha vai querer favorecer o envolvido, tudo bem? É a mesma coisa que você... Keuri, tá aí? Tô. Uhum. Tá. Keuri é casada com o juiz. Que sonho, hein, Keuri? Olha. Tudo de bom, hein, bebê? Escolhe bem esse marido. Keuri é casada com o juiz e você pode advogar na comarca que o seu marido atua como juiz? Não, ele vai favorecer a mim. Não, você está sob suspeição, até porque quando sair de casa você vai dizer para ele, se você não me conceder a liminar, hoje você não namora. E aí? Isso. É verdade. Então, é isso que eu... Tá? É um exemplo simples, mas para que vocês compreendam, tá bem? As testemunhas, elas têm que estar livres de qualquer impedimento. E o advogado tem que observar isso antes, fazer essa pesquisa. Observar a prévia decisão saneadora dos autos. Vamos lá. Antes de designar uma audiência de instrução, o juiz já saneou o processo, ou seja, ele já leu, ele já verificou. Caso seja possível, nessa decisão vai constar os pontos controvertidos sobre os quais serão produzidas as provas. É necessário que necessárias para não gastar tempo, para não gastar dinheiro. E aqui a parte que todo mundo teme, estar preparado para as alegações finais, que é quando tudo pode acontecer. Então vamos verificar isso aqui, bem bacana, tá? Só deixa a prof alterar uma situação aqui.
As alegações finais, como a própria frase fala, é aquilo que ficou para o fim, né? Você já chegou no fórum com o seu cliente, chegou lá, amor de Deus, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Sim, aham. Sim. Vocês não façam eu passar vexame. Eu vou falar isso vai ficar para a vida de vocês. Eu mato vocês. Chega no fórum, vai direto lá na secretária. Precisa disso? Não precisa. Não, mãe. Você é advogado. Você entra no corredor e vai embora. Entendeu? Entendeu? Prof, cheguei, minha primeira audiência, tô lá na mesona com o meu cliente, eu coloco a minha carteirinha da ordem na mesa. A juíza está interessada em saber se a sua carteirinha é rosa ou é roxa? Não. Não façam essa breguice. Isso é pagar mico, gente. Tudo Só bem. serve na vida de vocês para ganhar desconto no posto de gasolina. Sério? Mentira, né? Não. E para Sério? mostrar para aquele parente invejoso. Pessoal, já me expliquei para vocês que vocês vão ter certificado digital? Sim, explicou. O certificado digital é a sua assinatura digital que consta o número da sua ordem. É isso que te identifica nos processos. Prof, mas é a carteirinha da ordem? A carteirinha da ordem é para você dar carteirada nos outros. Por exemplo, você é pego numa blitz, você já desce com a carteira da ordem na mão. O guarda já pensa, vixe, advogado. Tá, vai embora. Vocês entenderam? Só para. Olha a mentalidade Gente, da carteirada. você não pensa nisso, ô bebê. Eu pensei primeiramente nisso. Vocês esperam um pouquinho que eu vou mostrar para vocês uma outra coisa que vem junto com a carteirinha da ordem, tá? Que é para dar inveja. Vou pegar ali no meu quarto. Pega para a mamãe lá. Eu acho que eu vou começar a dar carteirada com a carteirinha de estudante. Retirado da ordem. Ai, meu Deus do céu. Dá uma segurada, Alexandre. Peraí que a prof vai mostrar para vocês, tá? Beleza. Um outro documento que a gente ganha junto com a carteira da ordem, que é bem bacana. Esse é legal deixar... Pegou nessa vertente aí. Depois você fala, pode ser a grosso modo, falar qual que é as vantagens as vantagens realmente da carteira da ordem, sem ser da carteirada. Professora, serve? Tem desconto no posto de gasolina? Vou mostrar o aplicativo, eu mostro, eu não gosto de falar. Tá na primeira gaveta, dentro da caixinha preta. Uma caixinha preta. Espera aí que as minhas secretárias estão procurando para vocês, tá? Pessoal, dá para ver? Espera aí. Vamos focar. Pode mandar no grupo, pode ser? Pode. Vocês vão ver ali o aplicativo CAAMT, certo? Obrigada, amor. Espera aí que eu vou postar, galera. Deixa eu achar o grupo de vocês aqui. Gente, vocês são terríveis, mas eu sinto uma saudade de vocês. Ué. Também, professor. A gente também. Ó, foi ali no grupo, dá uma olhada, tem um aplicativo ali, CAAMT. Todo mundo viu? Sim, dá uma vez. Certo. Aí agora a prof vai entrar nele para vocês verem como que funciona. Vocês dentro do estado do Mato Grosso, aqui, ó. Vamos ver. Dá para ver ou a luz atrapalha? A luz desfoca, professora. Então eu vou tirar a luz. Tá atrapalhando. Tá, a prof tá tentando. Peraí, que a prof não é muito boa nisso, eu só sei fazer TikTok. Mas aí você Aí, sabe, né? professora.
Apareceu? Sim. Sim, agora tá É assim, aparecendo. melhora? Aham, apareceu iniciando aí em cima no branco e as opções. Aí aqui, pessoal, nós temos benefícios, convênio, contatos, serviços, e é tudo por cidade. Por exemplo, a prof sai daqui e vai a Cuiabá. Aí eu preciso de um hotel. Aí eu vejo, tem a relação de quais hotéis dão desconto para advogado. Aí você chega lá, mostra a sua carteirinha e ganha um desconto. Posto de gasolina, livraria, loja de roupa, meninas, é tudo. Nossa, professora, essa eu gostei, hein? Adorei. Eu tô mais Só, focado no desconto da gasolina. só loja de roupa Eu chique. também. Deixa a prof mostrar. Olha que bonito isso aqui. Professora, mas assim, quantos por cento de desconto? Assim, carteira de identidade de advogada. Lindo, né? Ah, não, Isso professora, realmente merece dar as carteiradas nas blitz. é chique demais. Vocês nunca tinham visto, meus filhos? Não, eu não. Não? Eu vou. Então, Quando eu Não. tiver uma, eu vou tirar a foto e vou colocar num quadro de tão bonita que é. tá. Isso aqui, ó. Isso aqui você ganha no dia que você ganha, que você é certificada lá, né? Vem junto com a sua carteirinha da ordem. Aí você recebe isso aqui. É como se fosse um passaporte, né? Deixa a prof abrir. Ó, aqui dentro tem as tuas informações, tudo certinho, seu nome, né? O nome do papai, da mamãe, né? O número da sua ordem. E você vai, ó, aqui a foto da prof. A prof estava de cabelo mais curto, ó. Só tô vendo o polegar. Deu para ver? Deu pra ver, prof. Agora Tá. deu. E aí aqui vão ter anotações gerais, claro. Por exemplo, se você vai trabalhar para um grande escritório, né? Professora, só um Sim. minuto, perdão, tá te interrompendo, mas a Emily Alencar, ela não tá conseguindo entrar. Vê se tem alguma solução aí, por Vamos gentileza. admitir aqui. Tá. Deixa eu só O verificar. Jânio Por também favor, me não responde está se já tá aí. conseguindo. A Emily Alencar. Ah, não, é ela mesma que falou no grupo, não tá certo. Acabei de admitir todo mundo. O Jânio O também? Jânio Professor, também o não Jânio está já Então, tá entrando. tentando negociar. Vê o Jânio aí, professor, que ele tá digitando agora. Vê se você admite ele aí também. tá, ele ainda não apareceu para prof. Uhum. Vocês são a turma mais animada que eu dou aula por videoconferência. Ah, professor, você tá ligado, nós estamos com sangue no sol, hein, pai? Primeiro semestre, só por enquanto. Que honra. É nada, se depender de mim, o negócio é arrochado. A Jana apareceu, Jesus. Admitiu o rapaz. Ah, não, beleza. Aí qualquer coisa, aí não. Gente, vocês não. Tanto eu como a galera da turma aí, fica de olho no grupo. Se alguém tiver não conseguindo entrar, avisa. Beleza? Tá, então isso aqui, ó, eu queria muito mostrar para vocês, a nível de curiosidade. Isso aqui normalmente a gente deixa no escritório, tá? Deixa na mesa, fica bonitinho ali perto, num lugar que as pessoas chegam e veem, tá? Não é, isso aqui a gente não carrega com a gente, não. Isso aqui fica guardado, tá? A única coisa que a gente carrega é a carteirinha da ordem mesmo, certo? Sim. Fechou? Então Fechou. tá bom. Isso aqui eu guardo numa caixinha da minha finada mãe, tá? Olha, Então vamos. É importante. É que ela, no dia da minha colação de grau, ela veio a óbito. Então ela não teve Professora, tempo, tadinha. Ah, que a merda. Angélica Fala, e a amores. Vitória também não tá conseguindo entrar. Mas elas não estão aqui, não. E a Angélica tá aqui, sim. A Angélica Costa tá convidada. É Eu tô outra. aqui. É outra, É né? outra? É outra. Não apareceu ainda não, mas o prof vai ficar ligado. Mais ou menos ligado, tá? Vamos lá, vamos voltar, porque nós temos que voltar para a audiência. Tem um monte de gente aqui. Vamos terminar essa parte, que nós temos mais uma aí.
Sumiu, viu, prof, o negócio. Senão não dá você para pode- tomar aquela cervejinha, né, gente? A aula da professora é tão boa que eu não vejo nem passar o tempo. Olha, já é Ah, 7h46. Bom, Aham, né? tá puxando um saquinho também, né, Sabrina? Não, mas ó, eu não sou de gostar de aula online. Eu não gosto, todo mundo sabe. Nossa, Professora, a senhora é melhor do Brasil. A senhora é melhor do Brasil. sabe o que nós tínhamos que fazer? Mas vocês não colocam a imagem. Nós tínhamos que vir fantasiados, né? Ia dar um upgrade na nossa aula. O que vocês acham? Quarta que vem, todo mundo mostrando a carinha aí com acessório brega. O que vocês acham? Fechou. Ai, professora, eu nem preciso disso, Fechou, já é pode automático. É, professora, é porque eu sou Eu meio vou feio, procurar meio aqui, mas esquisito, nem normalmente preciso. já aparece. Mas o vamos Alexandre nem precisa tentar. necessário. Vocês vão deixar a imagem aberta e aí vamos tentar. Depois, no final da aula, a gente faz aí, né? Vamos ver quem que ganhou como mais brega. O que vocês acham? Não, mas agora ou na muito outra? maneiro. Na outra, né? Porque eu preciso pegar uma Quarta que vem. Na quarta que professor, vem. faz O o que vocês seguinte, acham? quem a senhora achar que ganhou, a senhora dá quantos pontinhos pra nós? Bora negociar esse trem aí, o mínimo. Agora se valer ponto, aí vai ficar Ah, pesado. não. Ia ser na brincadeira, mas vocês querem ponto, aí eu não quero mais, não. Ah, Gente, não. para de ser muito. Vocês são muito. Eu só Mas fico com medo do que é, professor. Ô, Arthur, quando for fantasiado, não precisa colocar a fantasia da irmã, não, mano. Era uma tentativa da gente dar uma animada a mais aqui no nosso grupo, né? Vamos tentar, o que vocês acham para quarta-feira? Vamos, professor. Fechou. Por mim, Legal. Então, fechou. Então, depois vocês postem lá no grupo que a regra da semana que vem é a fantasia, tá? Pelo menos da parte de cima, tá? Ok. Então, vamos lá. Pessoal, a alegação final é o final. É onde o advogado mostra porque ele veio. Ou não mostra, né? Simplesmente não faz nada e deixa o cliente lá à mercê. Prof, isso acontece muitíssimo, tá? Tem advogado que não tá nem aí. Ele recebeu os honorários dele, o problema está resolvido. Mas, pessoal, existem maneiras e tentativas de conciliar um problema sem antes chegar à audiência de instrução e julgamento. Vamos lá. A teor do 358 do CPC, no dia e hora que foi anteriormente designado pelo juiz, são apregoadas as partes para dar início à audiência de instrução e julgamento. Tudo isso de modo antecipado. Ao iniciar a audiência, o juiz deve, antes de passar a produção de provas, tentar conciliar as partes. Vamos imaginar que um casal vai lá por conta de um divórcio litigioso. Um quer separar, o outro não quer, e acabam, então, só pode ser resolvido por um juiz. Veja bem, de provas, ele vai perguntar: Maria, a senhora está convencida do divórcio? O senhor está convencido que é essa atitude que o senhor quer tomar? Com essa fala, o juiz ele está tentando conciliar as partes, porque muitas vezes o que está faltando para a solução desse conflito é apenas uma boa conversa. Por isso, pessoal, que cada vez mais, né, a prática da conciliação, da mediação e da negociação está crescendo. Por quê? Porque basta sem antes estar no fórum, para que muitas vezes, sem medo de errar, viu, porque a prof faz isso há 6 anos, eu sou a 2ª turma do estado do Mato Grosso nessa área, graças a Deus. 97% dos casos a gente tem êxito nas audiências de conciliação e mediação. É um número alto, mas funciona, é uma técnica que funciona. Então, a busca da conciliação já era a situação prevista no antigo Código de Processo Civil
Entretanto, a novidade trazida pelo atual código diz respeito ao método conciliatório. A primeira novidade é o dever que está lá no 359, o qual prescreve que a tentativa de conciliação pelo magistrado ocorre de forma independente de prévia solução de conflito já aplicada. O que isso aqui quer dizer? Que mesmo que as partes tenham passado por uma audiência conciliatória antes e não obtiveram êxito, ainda assim o juiz tem a obrigação, na audiência de instrução e julgamento, tentar conciliar. Isso ficou claro? Opa! Oi? Sim. Ok. Por sua vez, a segunda inovação, além do ato conciliatório obrigatório pelo juiz, é que pode ser utilizadas outras ferramentas conciliatórias, como mediação e arbitragem, que normalmente ocorrem de forma anterior ao que o juiz faz ali na audiência de instrução, certo? Tanto que nós falamos ali, assim sendo, mesmo que já tenha ocorrido, aqui é muito importante, vou deixar grifado para vocês. Só um pouquinho. Professora, só a nível de informação, Claro. depois, como a senhora está gravando aí, tudo que corta, igual a senhora disse, vai estar saindo em perfeito estado quando tiver disponível, né? Lá no... Assim que a gente encerra a gravação aqui, a prof pede o envio do vídeo, né? Vem para o meu e-mail. Demora 40 minutos, 1 hora. Por isso que normalmente a prof só posta no grupo no outro dia. Vocês já repararam? Porque eu posto no grupo assim que eu posto no portal. Tá bom? Certo, não, beleza. Tá? Vocês ouviram as outras aulas já que a gente teve? Eu não cheguei a olhar, não. Eu também não olhei Não, porque ainda não. estava disponível. Porque a prof, todas elas postou no grupo e postou no portal. Mas voltando, reiterando, pessoal, por favor, assistam os vídeos que a prof está colocando no portal. Eles falam do nosso conteúdo, igual hoje lá, tá? Um exemplo de audiência. Então, já deixa vocês mais conscientes do que é a audiência de fato, tá bom? Ok. Então, pessoal, mesmo que já tenha ocorrido de forma anterior uma audiência de mediação, conciliação ou arbitragem, o juiz deve realizar nova tentativa para a solução do conflito. O juiz tem essa obrigação. É responsabilidade do magistrado trazer conforto às partes envolvidas no processo. É obrigatório. Fragmentação da audiência de instrução e julgamento. Como é que ela é dividida? O artigo 365 diz o seguinte. Vamos direto para o artigo. Deixa eu organizar para vocês. O artigo 365 diz que a audiência de instrução e julgamento, ela é una. Quer dizer o quê? O que quer dizer una? Alguém está batendo no microfone. Pessoal, a audiência é una e contínua, quer dizer que ela é única, tá? Não tem audiência de instrução número 1, audiência de instrução número 2 para o mesmo processo, só tem uma. Ela é contínua. Enquanto não houver, não se ver extinta a lide, ela não vai parar. Quer dizer que ela pode durar meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, tá? Podendo ser excepcional e justificadamente cindida na ausência de perito ou de testemunha, desde que haja concordância das partes, para que não ocorra não ocorra o convite de testemunhas e de peritos,
para determinados assuntos, claro, as partes têm que estar em comum acordo, tanto a parte autora quanto a parte ré. Diante da impossibilidade de realizar a audiência de instrução, do debate e do julgamento no mesmo dia, o juiz marca o seu prosseguimento para a data mais próxima em pauta presencial. Ela é una e contínua, mas se já passou ali, se esgotaram 4 horas, vocês concordam que não tem como dar continuidade no mesmo dia? Você não vai adentrar a madrugada fora, salvo exceção, lá num processo penal, que isso pode acontecer. Então, o juiz prioriza essa audiência e reagenda a ela. Mas então, no caso penal, o pau vai quebrando até resolver, professor? Existem audiências ali, né? Audiências, por exemplo, quando é que vai para julgamento, né? Quando é que vai para julgamento? Somente em caso de crimes, né, que envolvam morte, não é verdade? E imagine que você está ali, você precisa chegar na solução daquela contenda. Existem julgamentos ali na esfera penal que pode ter 8 horas, 12 horas, 14 horas de duração, tá? De forma ininterrupta? Não. Eles dão ali um espaço de meia hora, 40 minutos de descanso, até para que o magistrado, não é, possa tomar fôlego, apesar de que lá na esfera penal o juiz não é ele que resolve o caso, tá bom? Quem é, prof? Quem é? O juiz, ele só lê. É o júri popular. Júri popular. O juiz, ele apenas comunica, ele só lê a sentença. Professora, agora no tribunal, tem aquelas pessoas, como é o nome daquelas pessoas que ficam, que tem que concordar também? Tem um nome que fica assim, ou não é? Não é isso? Júri popular. É isso aí, então, né? Popular, tá. Júri popular só existe aonde? Em audiências penais, tá? Só em audiência penal. Pedro matou Ângela com 14 tiros. Não satisfeito, passou com seu carro sobre ela. E após o esmagamento, não é? Ele ateou fogo em Ângela. Esse é um crime triplamente qualificado, não é? Sim. Ele vai para onde? Ele vai para júri popular. Quem vai determinar se ele é culpado ou inocente é o júri popular. Aí o juiz, ele Em processos penais. Professora, Um de cada vez, tá? Porque lá fala que ninguém vai ser condenado até que tiver a sentença final condenatória. Beleza, Sentença então esse cara... transitada em julgado. Isso, aí esse cara foi para lá. Aí o júri popular diz que o cara é culpado. Aí o juiz, ele só estipula a pena prevista? Exatamente. Aí, o que cabe ao juiz? Ao juiz, então, através da dosimetria de pena, avaliar quantos anos cabe a ele. Nessa leitura que eu fiz para vocês, eu disse que Pedro cometeu 3 crimes, né? Sim. Lesão corporal gravíssima resultante em morte, 12 tiros. Não foi? Uhum. Atropelamento em defunto, né? Em decujos. Ou seja, ele violou o morto.
Sim. Vilipêndio, outro crime. E depois, pessoal, ele torturou também o Decujus, porque ele ateou fogo. Então, ele cometeu 3 crimes, né? Houve aí são crimes triplamente qualificados, certo? Cada crime desse isolado... Alguém abaixa o volume, por favor? Eu não estou conseguindo nem me ouvir. O que acontece, então? Ele vai ver a pena de todos eles, ele vai somar, e aí, então, ele vai fazer a dose, né? Se o primeiro ali daria 4 anos, o segundo 6 anos e o terceiro mais 5, eu tenho aí 12, 13 anos de pena, certo? Prof, dá tudo, o cara foi bandido. Ok, mas aí como é que mensura? O Pedro tem trabalho, endereço fixo e é réu primário. Então, a hora que eu vou fazer essa dosimetria, eu considero esses atenuantes. E ao invés de 13, o juiz pode, por exemplo, determinar 8. Certo? É nesse sentido daí que o juiz atua na esfera penal. Tudo bem? Uhum. Professora, muita gente fala assim, porque regime semiaberto, em tese, faz parte da pena, né? Por exemplo, ele foi penalizado por 8 anos lá, e aí ele pode, por exemplo, cumprir 7 anos no regime fechado e 1 no semiaberto, ele está continuando cumprindo a pena, não é? Faz parte dessa pena, juntamente, na verdade, é assim. Desses 8 anos, então, provavelmente o juiz vai determinar que ele cumpra pelo menos 1/3 da pena em regime fechado. Divide 8 por 3. Vai dar 2 anos e meio, aproximadamente. 2 anos e 7 meses. Isso, 2,66. Isso. Então, ele vai cumprir aí 2 anos e meio em regime fechado, né, sem sair, e o restante da pena ele pode cumprir no semiaberto. Como? Ele sai durante o dia para trabalhar e volta à noite para a penitenciária, sendo que cada dia trabalhado para ele corresponde, cada 3 dias trabalhados, corresponde a 1 a menos em regime fechado. Aí é que eu dou alerta para vocês. Quando vocês vê essas pessoas aí dando manutenção em calçada, fazendo obras, aí fiquem muito atentos, sem uniforme do pessoal que é gari. Eles são detentos, tá? Eles saem de manhã para trabalhar, fazem o serviço da prefeitura e voltam à noite. Certo? Entendi, professor. E não são os mais bonzinhos, não, tá? Só para vocês ficarem sabendo. A maioria ali é da ala dos estupradores, tá? Que eles liberam. Por que ele libera mais esse pessoal? Porque os outros que estão no sistema que eles falam, né? Lá embaixo, eles têm envolvimento com tráfico de drogas, tá? E aí tem um grande problema por conta das facções. A gente tem várias facções aqui na cidade e aí é complicado, tá? Por isso, curioso. Entendi. Vamos lá, vamos concluir para ir para a próxima parte, tudo bem? Então, a audiência de instrução e julgamento tem um papel importante para uma ação judicial. Mais importante no caso, devendo o profissional estar atento para não cometer falhas. Claro que acontece, mas a gente, com o tempo, a gente vai se aprimorando, né? Ou vai piorando de vez. É muito importante também estar preparado para o ato, sempre lendo o processo de forma antecipada, sabendo se só um pouquinho. Se as testemunhas não estão sob suspeição, e, se possível, questionar o seu cliente se conhece as testemunhas, é o que eu acabei de falar, para impedir o ato de suspeição.
E ao final da audiência de instrução, vale lembrar que ainda pode ser requisitada a apresentação das alegações finais de forma oral, sendo mais uma chance do advogado demonstrar o seu conhecimento. Passada essa fase, a regra agora é aguardar a sentença, né? Então, essa parte aqui a gente finaliza, vamos dar prosseguimento para o ônus da prova. E, professora, o chamamento de júri popular, a gente não pode ser, tipo, voluntário? Como que funciona essa seleção de júri popular? Ah, tá. Existe um cadastro no fórum, junto ao fórum, não é? E aí é por sorteio. Esse cadastro é sorteado. Então, nós podemos ir lá fazer o cadastro, no caso, como é que é isso? Você é convidado, Entendi. certo? Você tem que ser uma pessoa que tem que ter uma vida, um passado ilibado, nunca pode ter cometido um crime, você tem que ter endereço fixo, trabalho fixo. Existe uma série de detalhes para que você seja convocado para o júri popular. Aí o seu nome fica armazenado lá, e quando há necessidade, ocorre o sorteio. Normalmente a comarca tem 21, sempre tem 21, e é convocado sempre números ímpares, certo? 7, 5, tudo bem? Porque sempre vai ter aquele voto de Minerva, aquele que determina. Nunca pode dar empatado uma decisão dessa. Tudo bem? Uhum. Professor, Prof, e quem mas participa eles desse achar... pode. Oi? Pode falar. Ah, sim. A pessoa que participa desse júri não pode ter nenhum parentesco com o réu, né? Não, Também. Não. Ah, sim. É por isso que quem participa do júri popular passa por uma vida dela, né? Se ela já teve contato com alguma pessoa que deve para a justiça, se ela já cometeu alguma infração, algum ato grave, tudo isso é previamente examinado. E para participar das audiências, professora, a galera lá que participa da audiência, tipo, que tem algumas pessoas que não são totalmente do júri, que participa assiste essas audiências, como que funciona isso? Normalmente é tipo um pregão, você fica sabendo que vai ter, né? Você tem alguém dentro do fórum que te avisa, né? Aí você vai lá, né? Você dá seu nome no dia. Normalmente os estudantes de direito podem participar, e é bem interessante vocês participarem. É exatamente por isso que eu fiz essa pergunta, professora. Morro de curiosidade de estar no tribunal assistindo. Mas aqui em Primavera, agora, depois do Covid, vai ter bastante, viu? Porque o que aumentou a quantidade de homem batendo em mulher, daqui um dia vai estar tudo morto essa mulherada. Vixe, Maria. Ô doido, prof. É que tem assim, né, bebê? Tem mulher e mulher, né? Porque você pode, né? Não custava nada levar uns tapas, né? Mas no outro dia não deixar o cabra levantar, né? Mas não tem Amanhecer com coragem. Jesus, né? Pois é, né? Legítima defesa, no caso. Isso mesmo. Quando Prata líquida no ouvido, gente. Não deixa vestígio. dá para escutar algum som daqui quando tipo, tá em silêncio? Tá passando uma motoca aí na sua rua, agora parou. Eita, então dá para escutar. Então eu vou desligar. Tá. É porque aqui aparenta quietinho. Então tá vamos quietinho. lá. Tá. Então agora a teoria geral da prova no processo civil. Nós vamos considerar a prova como o meio pelo qual se procura demonstrar em certos fatos expostos no processo. Lembra que lá, num dos momentos da audiência de instrução e julgamento, depois que o juiz tenta conciliar e ele não consegue, ele pede o quê? Demonstração das provas, que pode ser por perito, pode ser por testemunha, ou pode ser prova material mesmo, documental. Tudo bem? Vale ressaltar que na produção de provas, os meios eles devem ser corretos e adequados. Provas que são forjadas, elas são desconsideradas, uma vez que isso é objeto da prova.
Espera aí, voltando. Os objetos são os fatos pertinentes e relevantes ao processo, ou seja, são aqueles que influenciarão na sentença final. É necessário deixar claro que os fatos notórios, aqueles fatos que são de conhecimento geral, não estão sujeitos à prova, aqueles que possuem presunção de legalidade. Por exemplo, você contesta o pagamento de um cheque, tudo bem? Qual que é o objeto da prova? O cheque? O objeto da prova é o cheque, né? Excepcionalmente, pessoal, o direito pode ser também objeto de prova, tratando-se de direito federal. Assim, apenas se tratar de direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, o juiz pode determinar que a parte a que aproveita lhe faça a prova do teor e da vigência. Concluímos, então, que o objeto da prova é o fato controvertido, contido num determinado processo. O que essa frase está dizendo? Que o objeto da prova é justamente a dúvida que deu origem ao processo. Imagine que um casal que está se divorciando discutem a meia-ação de uma propriedade que vale 10 milhões de reais. Qual é o objeto da prova? É uns 10 milhões, não, professor? Ou é o casamento? O objeto da prova é o documento dessa terra, que comprova que essa terra vale 10 milhões de reais. Meios de prova. Os elementos do processo para orientar o juiz na busca da verdade dos fatos são chamados de meios de prova. Lá no Código de Processo Civil, é determinado que meios de prova são depoimento pessoal, exibição de documentos ou objetos, prova documental, prova testemunhal, inspeção judicial, quando alguém determinado pelo juiz vai em loco verificar, e, finalmente, a prova pericial, que é desenvolvida por contadores, tá? Então, isso aqui é muito importante, que meios de prova são vários, né? Não é apenas um, são vários. Não quer ficar. Então, veja bem, quais são os meios de prova? Depoimento, eu mesmo falo da minha situação para o juiz, depois eu posso exibir documentos. Imagine que eu vou falar que fui casada com o Francisco. Como que eu posso comprovar isso? Testemunha, será? Casada, gente, certidão de casamento. Mas quando é juntado, desculpa, eu me equivoquei. União estável, como é que eu exibo um documento comprovando minha união estável com Manuel? Uma foto no Facebook. Fique esperto, menina, já falei. Tão simples assim? Só uma foto no Facebook? Conversa no WhatsApp. É o quê? Uma foto no Facebook? Eu não Ô, entendi. prof, também não precisa de testemunhas? Não. Por quê? Não? Pensa bem. Vamos, ó, agora eu levantei, vocês ficaram preocupados, né? Eu já falei para vocês, para com essa babaquice de ficar pondo foto em perfil. Isso aí é igual batom na cueca. Como é que vai dizer que não? Eita! É verdade. Presta muita atenção. O próprio Facebook gera um feed, não gera? De ano em ano ele não põe aquela memória? Ele não faz aquela memória lá? Faz. Uhum. Você salva aquela memória. Dali 1 ano e meio, você termina a sua união estável com o Manuel. É prova ou não é prova? É prova. Materializado, gente. Tem imagem, tem data, tudo certinho. Quem produziu essa prova para você? O Facebook.
tá? Então, por favor, fiquem atentos, tá? Porque Você precisa de Pode falar. antes precisava de testemunhas, né? Antes da história do Facebook. No caso, eu tenho, tipo, como que eu posso falar? Meu pai faleceu, minha mãe teve que entrar com um processo, né? Para poder receber da Previdência. No caso, não existia esse Facebook, precisava de testemunhas para provar que ela tinha sido casada com meu pai, mesmo tendo 3 filhos. No caso, depois de muitos recursos do advogado, que servimos como prova. Os 3 filhos serviu como prova que ela tinha união estável com meu pai. Certo. Por quê? Porque nesse período, a união estável, ela ainda não estava elencada no rol de uniões, tá bom? Sequer uma pessoa que vivia em união estável tinha direito à herança e à partilha de bens. Hoje não. Hoje a união estável ela é reconhecida como comunhão parcial, mesmo sem estar documentada, tá? Então, de 2015 para cá, isso mudou. Por isso que sua mãe passou por toda essa dificuldade. Hoje, com 6 meses aí de relacionamento, tendo união estável, né? Prof, eu não morava com ele, eu namorava com ele, eu dormia 3 dias na casa dele e ele 4 dias na minha. Desculpa, é união estável. Configura união estável, tá? Tem direito E qual foto que não configura? Tipo, você namorar 6 meses e não configurar. Tipo assim, você namorar 6 meses, mas não configurar a união estável. De que maneira? Não fazendo provas contra você. Você tem que tirar uma foto todo dia e postar? Então, se eu tiver um namorado, eu não preciso postar foto, então é bom nem postar. Claro que não. Você precisa mudar a foto de status do seu WhatsApp? Não, gente, não se auto-sabotem. Tá? É isso que eu tô falando para vocês. Né? Não criem provas contra vocês mesmos. Simples assim. Então quer dizer que essa união estável ela configura comunhão parcial de bens? Sim. É a mesma, na partilha é a mesma modalidade, tá? Tá ficando perigoso, hein? Namorar. Não tá ficando perigoso, é perigoso há muito tempo, pessoal. Só que as pessoas são ignorantes, não sabem ainda, Então, né? o carro do meu noivo que ele pagou também é meu. Desculpa aí, mas é. Ai, que delícia. Não sei se ele vai achar teve um delícia. conhecido meu que é lógico que eu não sei o que vai ser o desfecho da história deles, que eles estão assim, a mulher foi casada e aí o marido dela morreu, né? Aí daí ela tá lutando judicialmente para poder receber a metade de tudo, porque a mulher tem filho e tal e tal. Aí daí o cara pegou e tá com essa mulher já tem mais de 6 meses. No caso, o que ela recebeu, o cara também tem direito, se eles fazerem a separação, entrar na justiça? Se ela for burrinha, tem. Agora, se ela Como falar assim? comigo antes, não. Não, eu não vou te explicar, não, meu bem, se agir de má fé. Não, Eu vou te professora, não é explicar. agente de má fé, não. Na verdade, Eu vou te explicar e você vai explicar para ele. Não, não, eu não professora, vou não é agente de prejudicar má uma fé, não. Foi moça. só uma curiosidade, entendeu? Uhum. Tem como, sim. Tem. Vamos lá, 332. Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não estejam elencados nesse rol, são hábeis para provar a verdade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa. Desde que você não esteja litigando de má fé, as provas sempre serão bem-vindas. Foi o caso que a colega ali falou. Os filhos, mesmo sendo fruto de uma união estável, sem nenhum documento que atestasse essa legalidade, serviram como meio de prova legal para atestar que realmente a mãe viveu com o pai durante todo aquele período da vida e que tinha direito, né, à herança. Então,
a lei também ela não é tão cega, assim, tão surda, tão muda ao ponto de não compreender que além daquelas maneiras ali, existem outros mecanismos que podem ser usados para comprovar fatos. Ônus da prova, vamos verificar. Só um pouquinho. O ônus da prova é o encargo atribuído pela lei a cada uma das partes de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas. Então, a quem cabe demonstrar as provas? As partes que estão envolvidas. Ué, não quer ficar? Certo? Então, a quem cabe o ônus da prova? A quem tem interesse na decisão, na sentença. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato do seu direito, ao réu quanto a fatos que o impedem, modificam ou extinguem o direito do autor. Então, cabe o ônus da prova ao autor para demonstrar que ele fala é verdade, e ao réu o ônus da prova cabe para ele refutar essa inverdade que o autor afirma. Então, dependendo da posição que você está, você utiliza a prova da maneira mais confortável possível. Assim sendo, fatos constitutivos são os fatos afirmados na petição inicial pelo autor, cabendo a ele provar. Tudo aquilo que eu falar, eu tenho que provar, certo? Em contrapartida, ao réu cabe provar a existência de fatos impeditivos, ou seja, em contrapartida cabe ao réu, não consigo deixar ver. Em contrapartida cabe ao réu dizer, cabe ao réu dizer que tudo aquilo que o autor afirmou é mentira, é inverídico, é descabido. Alguma pergunta até aqui? Ainda não. Não. Professora, por exemplo, mentir, se por exemplo, eu como advogado, o cara me conta a história na petição lá, e daí do meio para o fim, vê que são fatos que não têm veracidade. Essa pessoa que omitiu a verdade ou mentiu, ela é punida de alguma forma? Assim, ela vai perder, né, a ação, então ela vai ter que pagar o advogado dela, vai ter que pagar a sucumbência para o outro advogado. Essa é a punição, não tem punição pior do que essa, né? Agora, mas e se o juiz já tiver dado que pode pedir na petição também a gratuidade da ação? mas essa gratuidade aí, pessoal, é só quando esse processo não se extingue aqui na justiça comum e segue para segunda instância, daí você não paga as custas de protocolo, mas a gratuidade não atinge o advogado, tá bom? Certo. Outro detalhe importante, assim, peraí que eu ia falar uma coisa importante e acabei esquecendo. Eu vou lembrar. Já lembro, falo para vocês. Era sobre o assunto aqui, acabei. Ah, tá, você falou da mentira. Lá na esfera penal, a mentira tá liberada, tá, pessoal? Tudo bem? Não tem problema nenhum o advogado mentir lá quando estiver defendendo o seu cliente, por exemplo, numa audiência, tá? Mas, tipo assim, prof, mentir de que maneira? Assim, no caso, né? Ué, existe maneira de mentir? Eu acho. Não. Punição, sei lá. A gravidade da mentira. Somente a Não verdade? existe gravidade de mentira. Mentira é mentir. Mentira é deixar de falar. Eu omiti. Mas eu não juro lá, professora. Mas eu não juro lá, sei lá. Oi? Qual é o juramento? Eu não tô entendendo, gente. O juramento. Filme, que professora, que tá juramento? falando assim, esperando verdade, somente a verdade, nada além disso. E advogado jura? Aonde, gente? Isso aí é lá Eu não nos Estados Filme. Unidos.
Não. Mas aqui no Brasil não tem perjúrio? Não, gente, presta atenção no que eu estou falando, não sejam tão confusos. Na esfera penal, o advogado em defesa do seu cliente, ele pode mentir. Ele pode mentir. Tá? E nunca misturem um julgamento internacional, norte-americano, inglês, com brasileiro. Não tem nada a ver, tá? O nosso... Mas aqui, Eu acho que é. mas aqui no Suítes, Brasil não tem perjúrio, prof? Na esfera civil, sim. Mas eu não falei esfera civil, eu falei esfera penal. Ah, tá. Mas a senhora, então, tipo, no julgamento, a senhora não pode mentir. Por que não? Eu Se eu tô tiver que perguntando. defender, É uma se eu pergunta. tiver que defender o meu cliente, eu, por exemplo, eu estou defendendo um Não, eu estuprador. me refiro a civil, processo civil. Não pode. Salvo exceção se você não souber a verdade, ele não te contou, né? Imagina que você está 1h da manhã na tua casa e alguém te liga para tirar uma pessoa da cadeia. E essa pessoa está sendo acusada de ter ateado fogo no cunhado. Sim. Certo? Aí ele está preso, ele já foi recolhido, ele está lá já levando uns tapinhas de leve lá na DERF. O que acontece? Chega lá e ele fala para você, doutora, na real, eu bebi uma cachaça e ateei fogo nele mesmo. Tinha umas diferenças, pode pá com o cara e pá, queimei ele. Quanto que a senhora me cobra para aliviar? Primeiro que você não vai prometer que vai tirar ele da cadeia, né? Ninguém pode fazer isso, mas aí você pode dizer para ele, por exemplo, dar seu preço ali, para hoje 30 mil e o restante a gente vai negociar, se tiver prosseguimento da ação. Mas à vista 30 mil. Mas curiosidade, pode cobrar isso aí mesmo? Gostei do valor. Ui, bom. Aí, pessoal, no outro dia, o cunhado dele vem a óbito. Esse cara vai ser ou não levado a julgamento? Por assassinato, né? Acho que sim, né? Acho que vai ser assassinato com requinte de crueldade. Aí, o que acontece lá na audiência? Você sabia ou não sabia que ele fez porque ele quis? Sabia. Você tá Não atuando. sabia, né? Que parte que você perdeu da historinha? Ué, professor, Não, eu mas... falei Ô, errado, Alexandre, pelo amor de professora. Deus, Alexandre. Calma. Não, mas Professora, eu falei. pra me colocar, a senhora falou que o cliente falou para mim lá no dia que estava Você preso que sabia, realmente tinha... sim. Aí lá na audiência, É que ela... lá na audiência, você está defendendo ele, dizendo sim, que entendi. porque está defendendo Deus, ele, Alexandre. baseado em um texto bíblico e parará e tudo mais, você vai dizer para mim que você não está defendendo ele com baseado na mentira? Certeza. Então, eu posso ou não posso mentir? Pode. Pronto, você não pode dizer pro juiz que o réu atirou fogo no cara, né? Então tem que mentir. É verdade. Justifiquei para vocês por que pode mentir. Opa! Legal, né? Gostei. Gente, meu WhatsApp tá bombando hoje. Oh. Mas não tem nenhum crush aqui. Aí é fraco. Eu acho que Ah. A professora é muito bonitona para ficar dividindo com a gente, né? Eu acho que ela tá omitindo a verdade aí, né, galera? Temos omissão aí. Eu não estou em julgamento. Não, prof não tá em jogo. O negócio tá... Como é que fala os bicheiros? Fala, a banca quebrou. Bora lá. Momento da prova. Pode acontecer de requerimento, lá na petição inicial, por parte do autor ou do réu, quando ele contesta o que o autor falou e demonstra provando. No deferimento, ou seja, no saneamento do processo, quando o juiz, então, ele organiza esse processo, ele tem contato e decide sobre a realização do exame de perícia.
e defere as provas que devem ser produzidas, ou seja, o juiz determina quais provas irão valer para esse processo. Ou produção, que é a prova oral, que é ali, né, quando o advogado, então, na audiência de instrução, ele diz a que vem, né? Ele vai lá e fala, demonstra, né? Ele produz a prova no ato da audiência. Presunção não é presunto, gente. Então, vamos lá. Presunção relativa, o restante, presunção absoluta, a iure et de iure, e a presunção legal. E tem também presunção que é omnibus só, presumial. É aquela que pode ser desfeita pela prova em contrário, ou seja, admite uma contraprova. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Fiz o exame da Covid-19, deu positivo. Eu vou lá e faço um exame de contraprova, dá negativo. O que eu fiz? Eu tive uma presunção relativa. Tá bom? Uma absoluta. A gente vai não entendi. Então, eu vou lá, faço o exame, ele deu positivo. Não, eu dei um exemplo, eu dei um exemplo similar, tá? Fora da pauta. Você só faz o exame para Covid, dá positivo. Você só um pouquinho. De forma relativa, você se sente contaminada. Tudo bem? Tudo bem. O outro exame, que é a contraprova, e dá negativo, não reagente. Nesse caso, você presumiu que estava doente, mas você estava relativamente presumindo, né? Não foi na totalidade, porque assim que você fez a contraprova, ficou claro que você não estava doente. Beleza, entendi agora. Presunção absoluta, o juiz aceita o fato presumido, desconsidera a prova em contrário. Assim, o fato não é objeto de prova. A presunção absoluta é ficção legal. Pessoal, quando o juiz diz que por presunção absoluta ele aceita a prova, ele não dá direito a outra parte de contrapor a prova. Quando que isso pode acontecer? Normalmente quando tem menor envolvido, tá bom? Imagina que ocorre a suspeita de uma violência sexual. A criança passa por um exame e o exame atesta que houve ali abuso. De forma presumida absoluta, o juiz acata a prova sem pedir uma nova contraprova. Compreenderam? Por quê? Para não expor a menor ou o menor novamente ao ato constrangedor do exame íntimo. Isso ficou claro? Ficou. Tá? É triste, tá bom? Mas é real. Presunção legal é aquela que está expressa, determinada pelo próprio texto legal. Não tem como discutir. Vamos imaginar lá na Constituição Federal de 88. Território brasileiro é indissolúvel. Quer dizer o quê? Que eu não posso simplesmente achar que porque eu sou governadora do estado do Rio Grande do Sul, eu vou tornar ele país. Por quê? Porque ele é parte membro da Federação Brasileira. Isso está escrito na lei? Sim. Tá. Então, ela tem presunção legal. Não pode ser alterada. Presunção omnibus. Parte de um raciocínio humano, omnibus, homem, ou seja, parte de um indício e chega a um fato relevante. É necessário prova técnica, normalmente pericial, né, quando o fato depender de conhecimentos específicos ou especializados. Dessa forma, nós concluímos que a presunção legal liga o fato conhecido ao fato que vai determinar o fundamento da decisão. Prof, explica isso aqui. Imagine que você pede recuperação judicial.
Tudo bem? Recuperação judicial da tua empresa é um fato conhecido. Você está quebrado. Mas só o fato de você alegar para o juiz que você está sem dinheiro é suficiente para fundamentar a decisão? Acho que não, né? Tem que ter uma prova da... Não é. Precisa de presunção humana. Aí, nesse caso, você vai ter que, então, transformar isso em presunção legal. Como? Através de uma perícia, né? Se contrata um contador e o contador, então, vai dizer para o juiz que realmente a sua empresa está... Aí, nesse Professora, caso... aí, um exemplo, tipo a Indiana, acho que é a Indiana Gria aqui. Então, o pessoal tão conversando aí que... É verdade, minha filha. Colocaram até fogo lá nos pneus na rodovia. Sim, eu vi. E daí, assim, eles não podem estar cometendo um golpe. Por quê? Porque eles têm prova. Só que por trás pode estar acontecendo sim, não é? Claro que tá, sempre está. Tá? Sempre está. Mas isso demora muito tempo para ser comprovado, né? Infelizmente, muitas pessoas vão ser prejudicadas financeiramente, né? Mas, como existe essa brecha, né, no ordenamento jurídico, que é a recuperação judicial, a famosa RJ, tá? As pessoas se utilizam e aí saem aí prejudicando pessoas sem famílias, né? Provocando dolo em muitas pessoas, né? É uma área que dá muito dinheiro, mas Eu sou bem contra, assim, sabe? Eu acho que deveria quitar suas dívidas até eu o acho que que cortar tudo, porque deixa muito, além de deixar todo mundo sem serviço, ainda deixa as pessoas sem o direito delas, né? Então eu acho muito que nós errado, devemos ter, particularmente. você só deve utilizar, fazer uso, usufruir de bens que você de fato possa pagar, né? Não ficar tentando ostentar e bancar uma vida que não é real. É isso aí. Ô, professora, eu tive uma conversa assim, com um amigo meu empresário, e aí sobre esse negócio de decretar falência, esse negócio de decretar falência, primeiro o que foi lá, que viu que está quebrado, primeiro ele precisa, a primeira parte do dinheiro que sobrou é para pagar tributos governamentais? É isso mesmo? Ou Primeiro, depois que vai para as rescisões, né? falência é diferente de recuperação judicial, tá? Normalmente você só é falido depois que você tentou uma recuperação, a recuperação não obteve êxito e aí você entra em estado de falência. Mas a prioridade, existe um rol taxativo e a prioridade é tributos federais, estaduais, municipais. Pagou isso, sobrou dinheiro, rescisões trabalhistas. Pagou os impostos, as rescisões trabalhistas, você vai para os chamados credores quirografários. Quem são os credores quirografários? Aqueles que possuem cheques, notas promissórias, certo? Algum documento seu que ateste a sua dívida. Prof, eu paguei os impostos federais e estaduais e acabou o dinheiro. Lamento, ninguém mais vai receber. Acabou o dinheiro. Tá bom? É assim que funciona. Para finalizar nossa aula hoje, então, valoração da prova. O sistema adotado pelo legislador brasileiro é o sistema da persuasão racional do juiz. Lembra que o juiz é validado de cognição? Lembra que eu escrevi no quadro, o dia que vocês reclamaram lá? Que eu escrevi muito? Opa, eu lembro claramente. Tá. Sendo o convencimento do magistrado totalmente livre, né? Porque ele tem a cognição parte dele, o entendimento, o arbítrio é dele. Porém, ainda que livre, ele deve ser racional, conforme as provas descritas nos autos.
Imagine que você está discutindo que a cor do céu é azul. E o magistrado diz, não. É amarelo cintilante. Ele está usando da racionalidade? Não, né? Então, ele sempre tem que ter um perfil racional. O material de valoração da prova deve se encontrar necessariamente nos autos do processo, onde o juiz tem o dever de justificá-los e motivar a sua decisão. Lembra que eu falei para vocês, toda decisão do magistrado deve ser fundamentada. O juiz não diz, é isso porque eu acho que é. Não, ele tem que fundamentar, não é, dentro dos preceitos legais. É importante lembrar que as provas não possuem um valor determinado. Uma prova não é mais valorosa do que a outra, sendo que todas são apreciadas em conjunto, junto com as demais. Dessa maneira, se conclui que ao examinar a prova, o juiz busca, através de atividade intelectual, nos elementos probatórios, conclusões sobre fatos relevantes ao julgamento do processo. Então, a prova, ela é um auxiliar, né? Auxilia o juiz a chegar numa conclusão mais exata. Professora, nem sempre é satisfatório a decisão do juiz. Não é que é nem sempre, nunca vai ser. Uma das partes sempre vai se sentir inquirida, menos assistida, tá? É normal, né? Dentro dos processos, isso é normal. Sempre alguém vai se sentir mais prejudicado do que o outro. Por isso que a gente sempre fala vulgarmente que uma parte ganha, a outra perde. Nesse momento, senhores, eu abro a discussão para que vocês possam tirar vossas dúvidas. Eu vou fazer uma breve chamada aqui. Aos que não possuem dúvidas, podem, daí, assim que eu terminar a chamada, sair. Mas os que ainda tiverem, por favor, fiquem. Novamente ressaltando, de hoje vai ser postada amanhã, tanto no nosso grupo quanto no portal. Peço a todos também que assistam os vídeos que eu estou postando lá, porque é uma maneira de vocês já virem sabendo sobre o assunto da aula, tá bom? Então, eu tenho a Isabela Pimenta, cadê? A Lana? A Lana? A Lana tá online, só não responde. Então, ela está assistindo novela. Angélica. Arthur. Presente. Ellen. Arthur presente, prof. Beleza. Ellen. Assistindo também novela. Elisângela. Disse qual a Angélica? Presente. Obrigada. Professora, eu tô Emily. aqui. É que minha internet tá bugando. Voltou, né? É Ellen, tá? Tá. Francine. Prof, você não me chamou. Quem? Emily. Eu chamei, você não ouviu? Mas eu tô... Ah, tá aqui, Emily Alencar. Tá travando? Francine. Ah, tá. Gabriela. Oi, aqui. Presente, pro. Guilherme Barbosa. Aqui. Jailine. Presente. José Alexander. Pronto, professora. Keuri. Presente. Lígia Coelho. Presente. Rafael de Freitas. Presente. E a Sabrina Costenaro, é isso? Tô aqui. Isso. Ótimo. Somos poucos, né? Aos que não possuem dúvida, oi. Você viu que eu tô aqui, né? Tem duas aqui. Prof, eu também, eu só não consegui responder. Alana e Angélica V. É isso? Isso. Aham. Tá. Aos que não possuem dúvida, muito obrigado pela presença de vocês. Semana que vem nos vemos.
E aos que têm algum questionamento, estou aberta, aguardando. Se não, eu dou por encerrado o nosso encontro de hoje. Tranquilo, prof. Estou sem dúvida. Hoje, tranquilo. A aula Boa foi bem, noite, ela então. era, né, igualmente, tudo de bom. Professora, Tô bem tranquilo. essa apostila que a senhora apresentou aí, ela vai estar postada também, né? Eu perdi essa parte, perdão. Não, o conteúdo agora a prof já vai pôr ali no grupo, tá? O conteúdo teórico eu não posto no portal, para não prejudicar ninguém. Eu ponho no grupo, que daí você já imprime e já fica com ele guardado, tá bom? Eu já vou postar no grupo agora. Beleza, então. Então, aqueles que estão sem dúvida já podem ir saindo do chat.